com um testemunho meu que quando eu era desviado ainda, quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, uma certa vez eu fui num terreiro da Umbanda, e lá baixaram várias entidades lá, e numa daquela ocasião, uma entidade que baixou lá na Mãe de Santo foi a Maria Navalha do Morro, que é uma entidade lá. E daí, conversa vai, conversa vem, eu meio na minha, não quis puxar muito assunto, porque eu não entendia, era a minha primeira vez lá. E nós estávamos falando sobre guia. Aí eu, por curioso, cheguei nela e perguntei a ela qual seria o meu guia, né? Tipo, por curiosidade. Aí ela chegou para mim e falou: mas quem é você? Aí eu falei para ela o meu nome. Daí ela falou: eu não quero saber o teu nome para mim não me interessa, eu quero saber quem é você. Daí eu dei algumas qualidades, ela falou: não quero nem saber qualidades, eu quero que você se olhe e se reconheça, eu quero saber quem é você. Daí eu fiquei sem resposta, porque tudo que eu tinha para falar eu já falei. E daí ela falou: então, como que você quer saber quem é teu guia se você não sabe nem quem você é? Daí eu saí de lá, né, pensando. Por muitos dias eu fiquei pensando: quem sou eu? E não sabia responder. E agora eu quero perguntar a vocês: se vocês chegarem em casa esta noite e se olharem no espelho e se perguntarem quem sou eu, vocês sabem responder? Tem muitas pessoas, eu sei, que nessa noite não sabem responder quem é você. Eu tenho certeza que não tem. Porque é uma pergunta simples, mas se você parar para pensar, é uma pergunta que ela te faz refletir. Porque um nome, uma qualidade, isso seria uma identidade da pessoa. O caráter, a honra da pessoa, essa seria a identidade dela. Mas quem é você em Cristo Jesus? Quando eu voltei para a igreja, eu descobri quem era eu. Mas esse é um testemunho que eu vou contar no final. Porque eu senti no meu coração, desde quando eu voltei para Deus, quando eu pisei o pé nessa igreja aqui, quando Jesus me buscou de volta do mundo, eu senti de contar o testemunho que eu vivi lá fora. Porque lá fora, eu praticamente comi o pão que o diabo amassou. Ele me fez de gato e sapato lá fora, me colocou até nas mãos de traficantes lá fora. Escapei da morte várias vezes e hoje eu posso estar aqui. Vocês podem me ver não sabendo do meu passado, mas lá fora eu sofri muito, até que Jesus me resgatou de volta. Então, voltando à palavra, irmãos, na Bíblia, se a gente for ver a Bíblia e estudar ela, sobre identidade tem várias palavras que diz. Tem vários textos que contam sobre identidade, só que nenhum deles explica o que é a identidade de um cristão. Nenhum deles explica o que realmente é a identidade de um cristão. Só que, vendo os personagens antigos da Bíblia, a gente pode ver, começando lá em Gênesis 25 e 24. Quem quiser ler em casa pode ler. Está lá em Gênesis. Começa com a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac e de Rebeca. Jacó, irmãos, ele nasceu na barriga de sua mãe, tinha ele e seu outro irmão, Esaú. Quando Esaú nasceu, ele nasceu primeiro que Jacó. Nasceu Esaú, e logo atrás de Esaú nasceu Jacó, agarrado ao calcanhar de Esaú. E a tradução do nome Jacó significa aquele que engana, porque desde já no ventre da sua mãe, Jacó já nasceu querendo roubar a primogenitura de seu irmão Esaú. Ele queria roubar o lugar de seu irmão Esaú, e durante a sua vida, o seu crescimento dele e de seu irmão, ele foi tentando roubar a primogenitura de seu irmão, até que conseguiu por 2 vezes enganar Esaú, roubar a sua primogenitura e receber a bênção do seu pai. Quando Jacó roubou a primogenitura de seu irmão, foi um momento de fraqueza. Seu irmão estava vindo numa caça e Esaú, quer dizer, Jacó, estava cozinhando guisado. Porque Jacó, ele vivia mais na tenda, porque ele era mais apegado à sua mãe. Já Esaú, ele era mais da caça.
Seu pai até gostava mais de Esaú porque ele caçava, e seu pai gostava também de caçar. Então, seu pai gostava mais de Esaú. Provavelmente, ele ia dar a bênção para Esaú, tanto porque ele era primogênito, e quem era primogênito sempre recebia tudo em dobro do seu pai. Aí, no momento de fraqueza, quando Esaú chegou da caça, Jacó falou para ele que se ele quisesse comer, ele tinha que vender a sua primogenitura. Aí Esaú ali pegou e para ele não tinha diferença, porque ele já era primogênito, ele não sabia o valor dessa identidade que ele tinha, e pegou e vendeu. Eles fizeram um pacto ali e ele vendeu a sua primogenitura para Jacó. Então, ali Jacó já começou enganando a sua família, já enganou seu irmão Esaú. Aí, passando-se os tempos, seu pai já estava velho. E chegou a hora de ele começar a passar os seus bens, porque ele já estava sentindo que ele já ia morrer, porque a cegueira já estava tomando seus olhos. E ele já não estava mais com força suficiente. Aí então, a sua mãe Rebeca incentivou a Jacó a ir no lugar de seu irmão receber a bênção de seu pai Isaac. E então, aproveitando o momento que seu irmão estava caçando, Jacó foi lá, fez um guisado para o seu pai, vestiu peles de cordeiro em seus braços, porque Esaú era bem peludo, então seu pai conseguia distinguir um de outro pelos pelos, e ele vestiu peles de ovelhas, de animais, nos seus braços, para que seu pai se confundisse. Então assim ele fez, foi lá e recebeu a bênção de seu pai no lugar de Esaú. Quando Esaú ficou sabendo dessa história, ficou muito revoltado com a ira dele, e a sua mãe aconselhou que ele fugisse. Assim ele fugiu lá para o seu tio, e passou anos e anos lá, até que ele conheceu sua esposa Raquel, e passou os tempos. Até que com o passar do tempo ele decidiu voltar. Depois de toda a sua vida que já tinha se passado, ele decidiu voltar. E numa dessas noites que estavam posando assim na rua, no tempo, voltando no caminho, ele se retirou e lá ele encontrou um homem numa noite, ao lado de um lago que tinha lá. E lá, esse homem, ele viu a face desse homem como se fosse um anjo. Aí ele chegou e queria a bênção desse anjo para si. Porque mesmo tendo a primogenitura de seu irmão, e recebendo a bênção do seu pai, ele não estava satisfeito, porque ele queria a bênção de Deus, ele queria a bênção do anjo. E ele foi e lutou com esse anjo. Lutou, agarrou o anjo e não largaria. Quando já estava raiando o dia, o anjo falou para ele largar. Ele falou, só vou te largar quando o Senhor me abençoar. E o anjo pegou e tocou a sua coxa e deslocou a sua perna. E mesmo com a sua perna deslocada, ele continuou lutando com o anjo. Continuou lutando com o anjo, até que o anjo lhe tocou e o abençoou. E a partir daquele dia, daquela noite, o seu nome não se passaria mais a ser Jacó. Ali ele recebeu uma nova identidade do próprio Deus, porque na Bíblia fala que ele foi quem lutou com Deus. Então ali ele recebeu uma nova identidade. O seu nome passou a se chamar Israel. E Israel, no texto, significa aquele que ajuda, aquele que é justo, ou aquele que luta com Deus. Pois como o príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Então ali Jacó já recebeu uma nova identidade de Deus. O próprio Deus que foi que entregou a identidade para ele. Assim, percorrendo a Bíblia, a gente pode ver mais histórias, tipo a de Sansão. Sansão era um homem que desde o ventre da sua mãe já foi gerado com o propósito de servir a Deus. Porque Sansão na Bíblia fala que ele era um nazireu de Deus. O que é um nazireu? É um homem que desde o ventre da sua mãe é gerado para servir a Deus, para servir o propósito de trabalhar para Deus. Então, desde quando a sua mãe estava gerando ele, ali o anjo fala num dia que conversou com a mãe de Sansão no campo. Ele fala que ele ia conceber um menino, que nesse menino ela não ia lhe passar a navalha na cabeça, não podia cortar os seus cabelos, porque o significado de Nazireu significa uma pessoa que
ela não pode cortar o seu cabelo quando ela está sendo no propósito de Nazireu de Deus. Ela não pode cortar o seu cabelo, ela não pode comer e nem beber nada que provém da uva, porque ali ela seria contaminada. Então, ela não passaria a navalha nos seus cabelos, não beberia bebida forte, não comeria comida ruim e não poderia beber nem bebida de álcool, porque a uva ela provém álcool. Então, ali Sansão nasceu, cresceu, e então ele foi trabalhando para Deus, porque Sansão iria livrar o seu povo israelita dos filisteus, e por causa da desobediência dos israelitas, Deus proveu que os filisteus atormentassem e escravizassem eles por 40 anos, até que, quando nasceu Sansão, ele foi o que livrou o seu povo dos filisteus. E ali, Sansão nasceu, foi trabalhando para Deus, foi fazendo a sua obra. E como vocês sabem, Sansão era um homem que tinha força, tinha muita força. E essa força, tecnicamente, não provinha do seu cabelo, porque isso é uma coisa impossível, uma pessoa ter força e a força vinha do cabelo. Ali, aquela força vinha porque o Espírito Santo de Deus se apossava de Sansão e lhe dava muita força, força sobrenatural, além das forças humanas. Então, Sansão foi trabalhando para Deus. Só que o problema foi que Sansão ele começou a ser desobediente a Deus. Por mais que ele era um nazireu, ele tinha livre-arbítrio. Então ele foi sendo desobediente a Deus, até que ele se envolveu com Dalila. E Dalila era uma moça que era muito persuasiva. Então, conforme ele ia passando os seus dias com Dalila, ela queria saber de onde vinha sua força, porque não era comum um homem ter tanta força daquele jeito. E ele falava e explicava, só que ele não queria contar a verdade. Só que ela, persuadindo ele, ela acabou descobrindo a verdade. E um dos erros de Sansão também foi quando ele contou a verdade dele, porque aquilo ali era um pacto dele com Deus. Na verdade, nem a sua mãe não sabia de onde vinha a força dele, porque o anjo só falou para ela não raspar a cabeça dele, mas ao certo ela não sabia de onde vinha a sua força. Então, só ele e Deus sabia de onde vinha a sua força. Até que Sansão contou para ela. Quando ele contou o seu segredo para ela, ali ele já traiu a Deus. Ele já traiu a santidade que ele tinha com Deus. O Espírito Santo já não se apossava mais dele. O Espírito Santo se afastou dele. E Deus virou as costas para Sansão. Deixou ele por conta dos filisteus. E ali então, os filisteus chegaram na tenda que eles estavam e pegaram ele e levaram. E quando os filisteus agarraram ele achando que era mais uma brincadeira de Dalila, achou que poderia se libertar deles. Mas ali ele se enganou, porque naquele exato momento sua identidade já foi mudada. De nazireu de Deus, ele se tornou apenas um homem comum, sendo que nem o Espírito Santo já não habitava mais nele. Aí os filisteus pegaram ele e levaram para o templo, onde eles adoravam o seu deus Agum. E daí, lá naquele templo, eles pegaram Sansão e estavam trazendo ele para zombar dele, para fazer brincadeiras com ele. E ali Sansão, ele teve uma ideia. Ele pegou e falou para o moço que estava levando ele para colocar ele nas colunas de sustentação do templo, porque ele já não enxergava mais. Eles torturaram ele, colocaram ele, tiraram uma roda daquela moinha os grãos e colocaram ele para ser pior que um cachorro lá praticamente. Arrancaram seus olhos e deixaram ele por morto praticamente, só com força para girar aquela pedra. Então, quando o moço trouxe ele e ele pediu para colocar nas pilastras de sustentação, aí por final ele pegou e orou para Deus e pediu forças pela última vez para Deus, para que ele pudesse se vingar do seu povo, se vingar pelos olhos que tinham sido arrancados deles, e ele ter o poder de matar os filisteus pela última vez. Então ali, conforme Jesus sentiu a sinceridade do seu coração, mandou o seu Espírito Santo se apossar dele pela última vez. Ali o Espírito Santo desceu nele e fez com que ele tivesse força só mais uma vez. E naquele momento ele conseguiu derrubar os 2 pilares de sustentação do prédio, do templo onde ele estava. E naquele dia ele matou mais filisteus do que ele tinha matado em toda a sua vida.
lá dentro, diz que passa de mais de 30 mil filisteus lá dentro, porque era um templo muito grande. Todo o reino dos filisteus se reunia ali para adorar a Deus. E como era um homem que já tinha maltratado muito os filisteus, tinha vingado muito o povo israelita, era um evento muito grande. Então ali Deus deu força para ele pela última vez, para que ele pudesse restabelecer a sua identidade com Deus e poder vingar o seu povo. Então foi assim que Deus o fez. Pela última vez, Deus se apossou dele, apossou o seu Espírito Santo dele e pôde ele se vingar do povo dele. Meus irmãos, essas duas histórias que eu já contei, ela fala de um homem que recebeu uma nova identidade de Deus e fala de um homem que teve a sua identidade perdida. No caso, Jacó, ele teve uma nova identidade recebida de Deus. Já Sansão, ele teve a sua identidade perdida, porque ele era um nazireu de Deus, ele era um servo de Deus, mas no momento que ele traiu Deus, que ele abandonou o seu Espírito Santo, Deus arrancou a identidade dele e deixou ele como qualquer outra pessoa comum. Então aqui na Bíblia, a gente pode ver mais uma história, que seria, quando eu estava lendo a Bíblia, eu notei que a gente poderia encontrar ali três tipos de pessoas, três tipos de personagens, que esses personagens a gente tem no dia de hoje também, que são pessoas que receberam nova identidade de Deus, que perderam a sua identidade e que mantiveram a sua identidade. Essa última, as pessoas que mantiveram a sua identidade, é o mais raro de encontrar, porque essas pessoas se assemelhariam a Jó. Quem aí conhece a história de Jó? Jó foi um homem que era muito usado por Deus, que foi servo de Deus, que se desviava do pecado. Era um homem que em toda a sua vida nunca pecou. Imagina uma pessoa que nunca pecou, né? A gente pega em pensamento, a gente pode ver uma pessoa na rua e pecar ali mesmo, em fração de segundo a gente peca, no olhar a gente peca, no ouvir a gente peca. Então Jó era um homem que se desviava do pecado, desviava o seu olhar, a sua atenção, seus pensamentos, o seu ouvido do pecado. Ele desviava-se. Então Jó era um homem que tinha tudo. Ele tinha várias cabeças de gado, de ovelha, de camelos. Os seus filhos eram muito prósperos. Todas as vezes que eles jantavam nas casas dos seus filhos, ele pegava uma janta específica e servia de holocausto ao Senhor para que viesse abençoar os seus filhos. Ele era um homem que, além de zelar pela purificação dele mesmo, ele zelava pela purificação da sua família e de seus filhos. A princípio, no começo, Jó tinha 7 filhos e 3 filhos. E todos eles eram prósperos, igual a ele. Nenhum passava necessidade. Então, Jó era um cara que era muito abençoado por Deus. Só que daí, uma certa ocasião ali, os anjos lá no céu foram prostrar adoração a Deus, esclarecimento das coisas que eles faziam, e juntamente com eles estava Satanás. Satanás foi junto. Aí Deus pergunta a Satanás: o que você está fazendo aqui, Satanás? Ele pergunta de onde vieste. Ele fala: eu estava andando pela terra e observando ela. Aí Deus falou: então você observaste o meu servo Jó, né? Ele é um cara que nunca pecou, se desviava do pecado, muito abençoado. Aí Satanás fala: pois é, né? Ele é abençoado porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor abençoou, não deixa eu passar necessidades. E daí Deus, já sabendo do conhecimento de Jó, da capacidade de Jó, ele fala a Satanás: então, se é da tua vontade, pega e tira tudo dele. Eu entrego ele em tuas mãos, pode tirar tudo dele, mas não pode tocar nele. Aí Satanás vai e faz. No outro dia, já que se passava na vida de Jó, ele já começou a presenciar a desgraça que Satanás tinha colocado sobre a sua vida. No mesmo momento, um meteoro veio do céu com fogo, caiu em cima de seu gado, da maioria dele, e matou todos. Não sobrou uma ovelha, um camelo, não sobrou nada. E foi se passando. Jó já não estava mais entendendo o que estava
estava acontecendo. Aí seus filhos estavam reunidos em uma da casa de um deles, e veio um furacão, um tornado, passou pela casa deles e matou todos de uma só vez. Todos os filhos de Jó foram mortos de uma só vez. Então, ali Jó já se desesperou, mas mesmo assim ele não pecou contra Deus. Ele se desesperou, se jogou no chão, arrancou as suas vestes, rapou a sua cabeça, e daí ali ele falou: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, igreja, ali, apesar de ter perdido toda a sua riqueza, que não era nem ouro nem prata, a riqueza dele era em terras, era em gado, era em camelos. Ele perdeu tudo de uma só vez. Perdeu sua família, os seus filhos, tudo de uma só vez. Imagine, para a gente às vezes, que perde uma oportunidade de serviço, perde a hora, a gente já blasfema contra Deus, a gente já xinga, já fala um monte de coisa, né? Sem saber a gravidade disso. E Jó perdeu seus 10 filhos de uma só vez. Perdeu toda a sua riqueza de uma só vez. E mesmo assim, ele falou: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí seguindo-se novamente, os anjos vieram se prostrar diante do Senhor, e vem Satanás de volta. Aí Deus pergunta: o que fizeste? Da onde vieste, Satanás? Eles falam: estava rodeando a terra e passeando por ela. E daí ele fala: você viu meu servo Jó? Você tirou tudo dele, tirou a sua família, só lhe sobrou a sua esposa, e mesmo assim ele me adora e não blasfema contra o meu nome. Aí ele fala: claro, o Senhor lhe dá saúde, lhe dá bonança, ele perdeu tudo, mas a saúde dele está intacta, né? Daí Deus fala: então pois vai lá, eu te entrego a vida dele em tuas mãos. Tu pode colocar tudo sobre ele, só não tire a vida dele. Aí Satanás vai e faz. Já no outro dia, cai-se uma grande doença sobre Jó, uma chaga que lhe cobre desde o topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Então Jó, ali, com aquelas feridas, começa a se coçar, se machucar mais ainda. E a sua esposa, olhando para Jó, vendo a situação que ele estava, ela começa a falar: como assim? Pega de uma vez, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Ela fala para ele. E ele fala para ela: mulher, você está falando como uma louca. Você não sabe o que está dizendo. Se recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber o mal também? Se dele é toda a honra e toda a glória, tudo devemos a ele. Então, Jó, depois de sofrer tudo o que ele sofreu, passar por tudo o que ele passou, Jesus, vendo a sua sinceridade, sentindo o seu coração, e Satanás sendo pisado por Jó, ele foi literalmente pisado por Jó. Satanás arrancou tudo dele, a única coisa que lhe sobrou foi a sua esposa e a sua vida, porque nem saúde ele já não tinha mais. Então, Deus, vendo Jó, se compadeceu dele e entregou tudo em dobro que ele tinha. Ele teve novamente mais 7 filhos e 3 filhos. Glórias a Deus. E ele foi um dos homens mais poderosos em terras, em gado, em riqueza que tinha lá no Oriente. Então, igreja, aqui eu venho lhe falar essa noite, porque que apesar de a gente ver essas pessoas no nosso dia a dia, a gente não pode encontrar mais, porque não existe pessoas igual Jó. Vocês podem ver uma pessoa que perdeu a sua identidade e que recebeu uma nova identidade, mas uma pessoa que teve a sua identidade mantida por Deus não existe mais. Porque uma pessoa que nasce crente, é raro ela seguir crente o resto da sua vida. E uma pessoa que nasce católico, é difícil ela seguir servindo só ali, lendo o que o padre disse para o resto da sua vida. Em algum momento Deus vai tocar no coração dela
e ela vai sentir algo a mais. Irmãos, um testemunho que eu quero contar também foi logo depois que eu entrei na Simoneto. Quando eu entrei lá, o meu encarregado me colocou para trabalhar com um rapaz. O nome desse rapaz é Gilson. Ele não pôde estar aqui nessa noite. Ele também é crente. Mas acontece que eu não lembro como é que eu e ele entramos nessa conversa de religião. Eu não sei por que ele me contou que era crente, não sei por que eu contei. Eu e ele não lembramos. Sinceramente, eu e ele não lembramos. Ele me perguntou até para mim, falou, como é que tu ficou sabendo que eu era crente? Eu falei, não sei. Em algum momento da nossa conversa, a gente ficou sabendo que o outro era crente. Aí eu falei, pois é, então, espera, né, irmão? Falei para ele. E daí, se passando o dia, a gente trabalhando, ele falou que ele era da igreja católica, e no momento em que ele estava sentado no banco da igreja e o padre estava lendo um folheto lá, ele parou e ficou pensando. Ele se desviou dali totalmente e ficou pensando, mas isso aqui não é para mim. Ele falou, eu quero saber mais de Deus, eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Então, ali, quando ele me falou aquilo ali, eu não soube responder. Eu voltei para o meu lugar, continuamos trabalhando, eu trabalhando aqui, ele trabalhando na outra ponta da máquina. Naquilo o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou, vai e conta para ele a mesma história que aconteceu com José. Conta para ele. Daí eu lembrei da história do José e fui e falei para ele. Cheguei nele e falei, irmão, você lembra da história de José? Ele falou, sei mais ou menos. Ele falou, sabe que José teve um sonho e que esse sonho, vários molhos se dobravam diante de um molho só, e que na explicação desse sonho, esses outros molhos que se dobravam diante de um molho só eram seus irmãos e sua família que se dobrava diante dele. Mas como ele era apenas um garoto que levava mantimentos aos seus irmãos na guerra, ninguém acreditava nele. Então, ali eu falei para ele, naquele momento em que Deus colocou no seu coração, que eu tenho certeza que foi Deus que tocou ele naquela hora, que você não queria mais ficar ali, que você queria fazer algo a mais para Deus, ali Deus já mudou a sua identidade. Assim como ele mudou a identidade de José quando ele teve aquele sonho, ele mudou a sua identidade ali naquele lugar. Quando você teve o sentimento de querer fazer algo a mais para Deus, de querer buscar mais a palavra de Deus, ali foi onde Deus, lá no céu, perante os anjos, ele já pegou e te apresentou e falou, esse aqui é o meu novo servo, esse aqui é o meu novo pecador, esse aqui é o meu ministro da palavra de Deus. Aí eu voltei para o meu lugar e fiquei pensando, meu Deus, eu não sei de onde eu tirei essas palavras, porque sempre em minhas orações eu falo, Deus, aonde eu estiver, esteja comigo. Aonde eu pôr as minhas mãos, abençoado será. E me use aonde o Senhor me colocar. Glória a Deus. Aí, se passou os dias, ele estava num congresso. No congresso que teve na Florestinha, onde a banda que estava aqui estava tocando lá. Ele passou por esse congresso. Aí, no outro dia, na mesma semana que terminou o congresso, no outro dia, ele chegou para mim e falou, irmão, tem um negócio para te falar, eu recebi uma revelação lá na igreja. Eu falei, que bom, o que você recebeu lá? Daí ele falou, o pregador chegou até mim e falou que eu ia ser um grande pregador da palavra de Deus, que eu ia ser um grande ministro da palavra de Deus. Aí eu falei, tá vendo, irmão? Como Deus naquele dia lá na igreja católica, ele mudou a sua identidade, te apresentou diante dos anjos, e falou que você não seria apenas mais um homem comum na terra, que seria um homem que ia levar a palavra de Deus, a palavra dele, em qualquer canto que ele colocasse você. Falei para ele. E ele falou, pois naquele dia, quando tu me falou aquilo, eu cheguei em casa e comecei a pensar. Eu até chorei, ele falou, porque era o que eu precisava ouvir. Glórias a Deus, palmas a Jesus. Irmãos, sem perder o tempo, quero contar rapidamente um testemunho. Como minha mãe sempre fala, eu nasci criado debaixo do banco da igreja. Quando as mães levavam as crianças pequenas e deixavam dormindo debaixo do banco da igreja. Eu, desde
Desde pequeno sempre fui envolvido na igreja. Eu entrei para o grupo de jovens com 12 anos, irmão. Com 12 anos eu era apenas uma criança, eu entrei no grupo de jovens. E porque lá não tinha grupo de adolescentes, e eu fui participando do grupo e fui crescendo com eles. Aí com 12 anos mesmo, com 12 ou 14 anos, eu não lembro direito, eu me batizei nas águas. Ali Jesus já mudou a minha identidade, só que eu não tinha ciência disso. Porque a gente é novo, por mais que a gente está na igreja, sendo instruído pelo pastor, pelos líderes ali, a gente é criança e não tem muita consciência do que Deus tem preparado para nós. Então, eu continuei na igreja e aos meus 15 anos eu me desviei da presença do Senhor. Me desviei, fui me desviando aos poucos. E quando eu vi, aos meus 17 para 18 anos, eu estava completamente perdido no mundo. Eu me entreguei de corpo e alma, vamos dizer assim. E nisso o tempo foi se passando e tudo na minha vida começou a dar errado. Eu lembro quando eu estava na igreja, irmãos, eu trabalhava pouco, recebia pouco, mas nunca me faltava dinheiro. Eu dava o dízimo e nunca me faltava dinheiro. Eu achava até incrível, porque me sobrava até dinheiro no outro mês. Enquanto eu me desviei da presença do Senhor, eu trabalhava igual um condenado e nunca chegava o dinheiro. Parei de dar o dízimo, as coisas começaram a dar errado. Eu comecei a sofrer acidentes de moto. Irmãos, eu tenho a perna quebrada, o braço quebrado, esse ombro aqui eu desloco, esse joelho aqui eu desloco. Então, eu creio que a partir do momento que eu saí da presença do Senhor, Ele praticamente deixou um pouco de lado o seu Espírito Santo, não totalmente. Porque aonde eu ia, a mãe sempre falava: pega e ora antes de sair de casa. Aí, às vezes, quando eu lembrava, eu orava. Então, o tempo foi passando, eu recebi uma proposta de morar no Rio Grande. Fui morar no Rio Grande e lá eu comecei a trabalhar lá. E lá sim, irmãos, lá foi onde o diabo me pegou pelo pescoço e me fazia de mim o que ele queria. Ele fazia de mim o seu fantoche. Lá, para os irmãos terem uma ideia, eu cheguei lá sem conhecer nada. Em um ano que eu fiquei lá 2 anos e meio. Em um ano que eu fiquei lá, eu já conhecia as biqueiras, já conhecia todas as quebradas, todos os bares que tinha lá, eu já tinha ido. Entendeu? Então, naquele momento, eu sentia que aquilo que eu estava fazendo era errado. Por mais que eu ia e fizesse, Deus tinha colocado pelo menos o Espírito Santo do meu lado para ir me aconselhando: ó, você vai fazer isso aqui, mas está errado. Aí na minha cabeça eu falava: eu sei que está errado, mas um dia eu ainda vou voltar para a igreja. Um dia eu ainda vou voltar. E daí, conforme o tempo foi passando, eu fui me envolvendo cada vez mais. Comecei a vender droga lá no Rio Grande. Só que o segredo da droga é que quando você vende com os traficantes, você não pega o dinheiro para si. Você tem que gastar com eles, ou gastar com mais droga e viver só naquilo ali. Você não pode crescer na vida só se você comprar droga individualmente e vender para você mesmo. Só que lá o negócio é o seguinte: se você vender na quebrada de outro traficante, eles vêm cá em cima de você. E é capaz de você ser morto lá ainda. Então eu vivia só nisso. E daí chegou no momento em que eu decidi que eu não queria mais usar droga, porque eu queria fazer a carteira de caminhão e eu precisava ficar pelo menos 6 meses limpo para passar no exame toxicológico. Aí eu pensei comigo mesmo: eu não quero mais usar droga, não vou mais usar. Não usava mais nada de droga, só bebia. Só que naquilo ali o Satanás falou: então já que você não vai usar droga, então eu vou te envolver em outra coisa. Naquilo eu comecei a sair em festas particulares, onde você se envolve com mulheres e caras que tem grana. Então eu ia nessas festas, e numa dessas festas foi aonde que Satanás quis tirar minha vida. Porque numa dessas festas eu cheguei lá, nós estávamos entre 5 rapazes e tinha 5 moças. Naquela festa eu cheguei lá e firmei o olho numa moça só. Deixei por conta deles, porque eu era meio tímido naquela época, ainda sou um pouco. Eu era meio tímido e não queria chegar na pessoa sem ter certeza de algo. Aí deixei por conta deles e ninguém chegou nela. Parece que o Satanás falou: essa aqui é para você e essa aqui que eu vou usar para te ferrar. Ele falou. E naquilo o tempo foi passando, aquela festa foi passando, a gente bebendo. Aí eu tomei coragem.
ninguém chegou nela, fui eu lá e cheguei. Papo vai, papo vem, a gente acabou se envolvendo. Ela falou que estava solteira, tanto que ela estava numa festa para solteiros, onde ninguém sabia de nada, só nós que estava ali. E chegou o tempo que a gente passou a noite lá, ela foi embora durante a madrugada, eu fiquei posando lá. E no outro dia, de meio-dia, eu fui levar uma das amigas dela que tinha ficado lá para casa. Fui levar a amiga dela para casa e eu não sei como o ex-marido, que no caso, ainda hoje eu acho que é marido dela, ele era um traficante. Ele descobriu onde ela estava, descobriu com quem ela tinha ficado, que no caso era eu. E eles chegaram e me encurralaram. Quando eu estava voltando, me encurralaram os 3 rapazes. Pularam na frente do meu carro, eu consegui escapar. Naquele bairro onde eu estava, eu conhecia todas as ruas. Eu conhecia todas as ruas, onde cada uma delas ia dar. Menos uma que eu nunca tinha entrado. Naquela rua eu nunca tinha entrado. E naquele exato dia, eu peguei, quando eu desviei deles, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vi aquela rua e entrei. Só que aquela bendita rua não tinha saída. Elas chegaram até o final e davam moeda. E eles já sabiam disso. Cheguei naquela rua, cheguei lá no final dela, não vi mais saída. Eu pensei, meu Deus, e agora? Eu pensei, então agora que eu vou matar todo mundo que eu tô lá. Pelo menos aqui eu não vou morrer. Dei a volta do carro e subi morrendo. Quando eu subi, um deles, o namorado dela, estava na esquina me esperando já com uma pedra. Deu uma pedrada no para-brisa do meu carro, eu parei o carro para atropelar ele. Quando eu olhei para trás para dar o ré, eu olho para o lado, sim, do outro lado da rua, como ali está o Josué, um deles pega e saca uma pistola. Quando ele saca a pistola e aponta para mim, eu só penso numa coisa, meu Deus, não é hoje. Peguei, acelerei o carro, ele dá um tiro com a pistola, a bala pega na porta do meu carro e acerta a minha perna. Se a bala tivesse pegado 40 centímetros mais para cima, tinha atravessado o vidro do carro, talvez pegado na minha nuca ou nas minhas costas. Porque seguindo o sentido da bala, quando ele pegou na minha perna, se fosse reto para cima, tinha nas minhas costas ou na minha nuca. Então ali, o Satanás usou aquela menina, aquela jovem, para tirar a minha vida. Então ali eu fugi, me escondi em casa, e naquele momento eu pensei, não, aqui não é mais para mim. Naquele momento o Espírito Santo colocou na minha cabeça, não vai embora daqui, porque aqui não é mais teu lugar. Foi ali onde Deus pegou, aonde ele tinha para largar a corda, que ele estava dando para mim, ele pegou e puxou. Ele falou, não, tu só vai até aqui. Se tu ir mais que isso, tu vai morrer. E esse é o sinal que eu estou te dando. Ele falou. Foi aonde eu voltei para Ampere, e aonde devia ter criado vergonha na cara, eu voltava para a igreja. Mas não, eu cheguei em Ampere e continuei desviado. Continuei aprontando, porque eu pensei assim, eu saí daqui de Ampere com uma fama. Eu tenho que voltar e restabelecer essa fama, né? Porque o pessoal que estava aqui, às vezes eu tinha esquecido de mim, eu tinha que fazer eles lembrar. E mesmo assim eu continuei fazendo as coisas erradas, e por várias vezes Deus já me livrou da morte aqui mesmo em Ampere, principalmente nesse acidente de carro. Eu já cheguei a sair de festas, irmãos, onde eu estava dirigindo, o carro lotado de gente, eu estava dirigindo, onde eu tinha que fechar o olho para poder enxergar a pista. Porque se eu abrisse o olho, a pista se divide em 3. Entendeu? Por causa da cachaça. Então, ali Deus me livrou de muitos acidentes. Num deles, que eu senti onde a mão de Deus tocou o volante do meu carro. Eu senti que a mão de Deus tocou o volante do carro, ficou leve. Eu senti que meus braços já não mexiam, foi Deus que mexeu. Um carro, irmãos, nós estávamos indo para uma festa de noite. Meu carro estava cheio de gente. Deus livrou eu de um acidente, como se fosse daqui ali na parede. Numa curva, eu estava a 120 por hora do carro. E naquela curva veio uma caminhonete rodando um caminhão. E ali, quando eu vi o farol daquela caminhonete, eu só falei, meu Deus. Quando eu falei isso, eu senti o volante do carro assim leve. Foi onde Deus pegou e puxou meu carro para o acostamento e voltou de volta. Para os irmãos terem uma ideia, eu nem tremi, eu não tremi. Eu parei o carro, eu nem tremi. Para mim foi uma coisa automática. Foi como se o Espírito Santo tivesse apostado de mim e pegado no volante e tirado para fora. Então, graças a Deus. Irmãos, o tempo se passou e até que eu entrei na Notável. Antes de eu entrar agora na Simoneta, eu entrei na Notável e conheci o jovem Ademar. O jovem Ademar, eu posso dizer que foi uma ponte
entre eu e Deus. O jovem Ademar foi uma ponte. Então eu creio que ele vai ser muito usado por Deus. Porque através daquele dia eu conheci o Ademar, ele me apresentou essa igreja. E eu ontem não queria nada, peguei, não estou perdendo nada mesmo, não vou na igreja. Cheguei aqui na igreja, aqui era a cadeira, eu sentei ali onde o irmão está sentado, não tinha cadeira ali. Sentei ali, o culto começou, e eu fiquei de braço cruzado, eu pensei, não vai dar nada, né? Mais um culto normal, né? Mas ali foi onde eu me enganei. Quando eu estava ali sentado, o culto foi decorrendo e o irmão Josué estava cantando esse hino aí. Glória a Deus. Então, no momento que o irmão Josué estava cantando esse hino, eu senti como se a mão de Deus tivesse tocado no meu peito e arrancado tudo o meu passado, tudo que eu tinha vivido lá atrás. Glórias a Deus. Eu senti como a mão de Deus tivesse tocado no meu coração e arrancado todo o meu passado. E ali foi onde ele pegou e ele estabeleceu sobre a minha cabeça uma nova identidade. E foi ali onde eu descobri a resposta daquela entidade que me perguntava: quem é você? Aí eu falei: eu sou servo de Deus, eu sou filho do Senhor. Nesse momento, Jesus, nesse momento, eu descobri outra pergunta que eu tinha feito para ela. Eu perguntei: quem é meu guia? Aí eu comigo mesmo eu pensei: meu guia é o Espírito Santo. Ele estava me guiando, ele estava movendo aquele banco que eu estava sentado. Glórias a Deus. Irmãos, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, o que é o seu passado, aonde você veio e o que você já passou. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nessa noite Deus está aqui para escrever uma nova identidade a você. Eu creio que vocês muitas vezes se perguntaram, às vezes não se perguntaram, mas já pensaram: quem sou eu? Quem sou eu para estar com vocês? Quem sou eu para fazer aquilo, aquele outro? Então, nesse exato momento, Deus está me usando aqui nesta noite para chamar você aqui à frente, para que Ele estabeleça uma nova identidade em você. Se você não sabe quem você é, se você ainda não se encontrou, essa é a noite, essa é a palavra certa para você se encontrar com Deus, se encontrar você em Cristo, e que Ele estabeleça uma nova identidade com você. Glórias a Deus. Vamos a Jesus de Deus. Ele vive em nome de Deus. Enquanto o irmão Josué vai cantando, eu sinto, porque desde o dia que o irmão Josué me deu a autoridade de pregar aqui, que o Espírito Santo me deu a autoridade de pregar aqui, desde aquele dia eu senti que quando eu estivesse aqui, ia ter jovens aqui que precisavam sentir a presença dele, que precisavam ser usados por ele, como servos de Deus, como filhos dele, como vasos dele. E eu creio, irmãos, que tem alguém aqui que precisa estabelecer uma nova identidade com Deus. Se tem alguém aqui que quer receber uma nova identidade com Deus, e quer se consertar com Ele, talvez, ou que quer se servo dele, vem aqui à frente. E meu pastor aqui, que é um grande servo de Deus, que vai estar orando por ti. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Venha, irmão, não fique com vergonha. Não fique com vergonha. Eu sei que veio aqui quer receber uma nova identidade de Deus. Quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Glórias a Deus. Eu sinto, meus irmãos, eu sinto um aperto no meu coração. Parece que eu estou sentindo que tem alguém que está sentindo. Parece que eu estou sentindo um aperto, uma tristeza do que viveu no passado e que quer que mude isso. Glórias a Deus. Se tem alguém aqui, irmãos, eu peço, eu insisto, o Espírito Santo tem que
Mais fortes palmas, mais fortes palmas para Jesus. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, o próprio Espírito Santo que trouxe vocês aqui na frente. Deus vai usar vocês muito. A partir de hoje, o Espírito Santo de Deus se apoderou sobre a vida de vocês. E Deus vai começar a trabalhar na mente de vocês. Deus vai começar a trabalhar na mente de vocês. Vai mostrar que Ele é Deus. E a mesma mão poderosa que trouxe o Senhor Paz, é o mesmo Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe vocês.